Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Que eu não dou as caras por aqui. Mas hoje eu vim aqui pra gente conversar sobre algo que o Senhor ministrou ao meu coração nessa madrugada. E talvez fale com alguém que está me ouvindo, alguém que precisa ouvir sobre isso. Eu já compartilhei aqui algumas vezes sobre esse processo que eu venho vivendo em Deus. Eu nunca entrei em detalhes, mas hoje eu quero não me aprofundar, porque eu acho que é um tema bem mais profundo e talvez eu entre em detalhes profundamente aqui depois, não sei. Mas nesse momento eu quero falar sobre algo específico que o Senhor ministrou ao meu coração e para isso eu quero compartilhar um pouco desse processo que eu vim vivendo em Deus nesse último ano para que você possa entender do que eu estou falando. Então vamos lá, né? Vou contextualizar um pouco para que vocês entendam. Há mais ou menos um ano atrás, eu entrei em um processo intenso com Deus, de cura interna e de santificação. E antes de eu entrar nesse processo com Deus, a minha vida ela estava um caos em todas as áreas. Um caos mesmo, em todas as áreas. Financeira, espiritual, minha vida com Deus estava um caos. Casamento também. Por que casamento? Não que eu estava em crise no meu relacionamento, não é nada disso. Só que o que acontece? Eu estava tão caos por dentro, porque na verdade eu estava um caos. E isso refletia em todas as áreas da minha vida. Inclusive no meu casamento, porque eu estava em uma fase de descontentamento completo. Espera que já vai parar aqui. Então a questão é que eu estava um caos. E isso refletia em todas as áreas da minha vida. Na área financeira, na área emocional, espiritual, no meu casamento. Por quê? Porque eu estava em uma fase de descontentamento. Porque eu achava que eu estava me sentindo daquela forma, que eu estava daquele jeito, porque eu estava aqui, né? Porque eu me mudei, porque eu estava morando aqui. Então, para mim, a culpa era do lugar. E eu, por não estar contente, eu acabava descontando isso no meu marido, né? Porque assim, quando você está um caos, eu estava muito amarga, sabe? Então você acaba descontando em quem está próximo de você. E aqui próximo de mim eu tenho ele. Então, consequentemente, eu acabava descontando nele. E assim, foi um momento assim de caos interno, sabe? Então assim, pra mim a culpa era do lugar, eu tinha que ir embora. A culpa era das pessoas, então eu não queria ter contato com ninguém, eu não queria estar perto de ninguém. A culpa era de tudo, mas eu não fazia uma autoavaliação. E eu não entendia de que esse caos interno que eu estava vivendo é porque eu não tinha me submetido à vontade de Deus. E é aqui que entra o ponto que o Senhor ministrou ao meu coração nessa madrugada. A rendição. A gente se render à vontade de Deus. E eu vivia essa luta interna, porque minha vida espiritual estava um caos. Eu não sabia mais, eu não estava mais conseguindo me aproximar de Deus. Eu sabia que Deus tinha algo para fazer em mim, mas eu não estava sabendo o que, eu não estava sabendo como buscar isso. Então assim, eu estava sentindo a minha vida travada, sabe? Travada mesmo, principalmente a minha vida espiritual. E quando a nossa vida espiritual ela tá travada, quando a gente tá em dificuldade com a nossa vida espiritual, quando o nosso espiritual não está fortalecido, todas as áreas da nossa vida é afetada. Seja financeiro, emocional, casamento para quem é casado, mas familiar por completo, entende? Então eu senti a minha vida travada, principalmente a minha vida espiritual. E eu orava a Deus buscando resposta. Por que eu estava sentindo aquilo? Era uma inquietação interna, assim que eu não sei explicar em palavras. Mas se você já passou por isso ou se você está passando, você entende do que eu estou falando. É uma inquietação interna que você sabe que Deus tem algo para fazer na sua vida, mas que você não sabe como, você não sabe o que fazer. Então assim, eu posso dizer que eu cheguei no fundo do poço espiritual.
no fundo do poço espiritual, emocional, sabe? Porque isso afetou muito a minha vida como um todo. E eu vivia uma inquietação interna que eu não sabia explicar. Mas assim, só Deus sabia tudo o que eu estava sentindo. Até que Deus falou comigo e me mostrou que eu estava sentindo tudo aquilo porque eu não tinha me rendido a Ele, de verdade. Eu não tinha entregado o controle da minha vida a Ele. O que é rendição? Rendição é você se entregar, é você abrir mão do controle. É você deixar que Deus governe a sua vida. Porque quando você mesmo está tentando governar a sua vida, quando suas emoções estão tentando governar a sua vida, há um conflito. Porque não tem como dois senhores governar. Ou Deus governa, ou você governa a sua vida. E sem eu perceber, eu estava sendo o senhor da minha vida. Eu estava governando a minha vida, sabe? E quando eu me rendi ao Senhor, isso tem 1 ano que eu me rendi ao Senhor. 1 ano e alguns meses que eu me rendi ao Senhor. Minha vida fez assim, ó. Tipo assim, ela deu um giro de 360 graus, literalmente. E todas as áreas da minha vida destravaram. Todas. Minha vida espiritual deu um boom quando eu me rendi ao Senhor. Quando eu me rendi à vontade dEle. Quando eu abri mão do controle da minha própria vida. E me entreguei. E entreguei 100% do controle a Deus. Houve em mim uma paz que eu nunca mais tinha sentido há muito tempo. E houve em mim essa paz. E talvez seja exatamente assim que você está se sentindo. Esse conflito dentro de você. Essa inquietação que você não sabe de onde é. Talvez, aparentemente, a tua vida está dando tudo certo. Mas você está nessa inquietação. Você está nesse desconforto que você não sabe de onde é. Que você não sabe de onde vem. E que está tirando a tua paz. Está te trazendo um certo desconforto. Toda essa inquietação. Assim como em mim, tirou a minha paz. Tirou o meu sossego. E essa paz só voltou quando eu me rendi ao Senhor. E é isso que o Senhor ministrou ao meu coração nessa madrugada. E eu quis gravar esses stories porque talvez você está passando por isso. E você está colocando culpa no marido, culpa na situação, culpa na família, culpa no ambiente, culpa no lugar. E a culpa é sua. Porque você não entrega o controle da vida para Deus. E o segredo para a nossa vida destravar é entregar o governo a Deus. Quando Jesus fala que não tem como servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, não é que ele está dizendo que é pecado você ter prosperidade financeira e você ter dinheiro. Não, é pecado o governo, o dinheiro te dominar. Porque não tem como dois senhores exercer o governo da nossa vida. E tem vezes que nós nos tornamos os nossos senhores. Que nós pegamos o controle da nossa vida e queremos governar tudo. E aí é onde entra em colapso. Aí é onde o caos aparece. Porque não tem como. Não tem como Deus nos governar se a gente não solta o controle. E esse vídeo é um convite de Deus te chamando a largar a mão do controle. A abrir mão. Abrir mão mesmo. Porque você sabe, você sente dentro de você que Deus está te chamando para algo. Que Deus tem algo para fazer em você. Só que você não abre mão do controle da sua vida. Só que você não deixa Deus te governar. Tuas emoções estão em colapso porque você não deixa o Espírito Santo governar as tuas emoções. A tua vida tá um caos porque você não deixa o Espírito Santo de Deus governar a sua vida. Resistir só vai trazer mais dor. Resistir só vai trazer mais sofrimento. Resistir só vai atrasar muito mais aquilo que Deus tem. Tem coisa que não acontece na nossa vida ou que demora para acontecer por nossa culpa. E nós culpamos a Deus. A gente acha que Deus não está vendo, que é porque Deus não vai fazer, mas a culpa é nossa. Porque não deixamos Deus fazer. Somos nós. Somos nós que atrasamos
as bênçãos e as promessas de Deus na nossa vida. Somos nós. Porque nós não queremos abrir mão do controle. Porque nós não queremos nos render, causa medo. Nossa, quem não tem medo? Quem é que não tem medo de não ter o controle das coisas? Mas quando a gente se rende ao Senhor, Ele começa a operar. Ele começa, por isso que eu falei processo de cura interna, porque Ele começa a curar emoções. Ele começa a curar traumas. Nossa, meu Deus, tem tantos problemas internos meus, traumas, feridas, que eu nem sabia que eu carregava e que o Espírito Santo de Deus me curou. Mas só quando eu me rendi a Ele. Só quando eu me submeti ao governo de Deus. Então, é isso que o Senhor ministrou no meu coração nessa madrugada. E eu senti de vir aqui compartilhar. Nunca mais eu tinha dado as caras por aqui, mas dessa vez eu quis vir aqui conversar sobre isso. Eu sei que é um tema de vulnerabilidade. Abrir aqui um pouco da minha vulnerabilidade, do processo que eu vivi com Deus, que eu estou vivendo com Deus, porque é um processo constante. A gente sempre está em constante cura, em constante santificação, até que Jesus venha. Então, é isso. Esse é o segredo para a sua vida destravar em todas as áreas. É se render a Deus. É se render ao governo dele. É se render ao trabalhar dele. Porque assim, sério, depois que eu me rendi, eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais eu fui a mesma. E assim, eu falo com muito amor e com muito temor isso, mas nesse 1 ano, mais ou menos, que eu tô nesse processo intenso com Deus, eu vivi coisas em Deus e aprendi coisas de Deus que em 20 anos de caminhada, eu nunca tinha vivido e nunca tinha aprendido, sabe? E aí foi onde eu percebi que eu vivia um evangelho raso, porque eu realmente não tinha me entregado ao governo de Deus. Porque o evangelho é isso. O reino de Deus é isso. É deixar ele reinar, deixar ele governar. E quando a gente tá, mesmo que a gente esteja na igreja há muitos anos, é possível a gente nunca ter se entregado ao governo de Deus. Acredita? E era o que tinha acontecido comigo. E talvez é o que tenha acontecido com você. E esse vídeo é um convite. Esse vídeo é um chamado de Deus, é um convite de Deus. Deixa eu governar a sua vida. Entrega o controle em minhas mãos. Porque a partir daí, você vai ver a sua vida mudar. Vai dar um giro de 360 graus. Tem coisas que vai doer, porque ele vai precisar arrancar. Tem coisas que vai doer, porque a gente não vai entender. E muitas vezes a gente vai querer pegar de volta o controle, mas Deus vai dizer não. Você entregou. Me deixa governar. Se você entregou, me deixa dirigir a tua vida. Que você vai ver tudo mudar. A família, o emocional, o espiritual. Mas enquanto você não se render, você vai viver esse caos. Mas Deus te convida a transformar a tua vida em uma entrega verdadeira.